Namastê, como estão? Espero que estejam bem. Vamos seguindo aqui, chamei, esse quadro agora de leituras de epifania. Epifania é quando a gente tem uma conexão mística, assim, com alguma experiência mística que não tem como a gente explicar racionalmente, mas que ninguém tira da gente, a gente tem uma certeza da verdade, né, divina, assim, que ninguém tira da gente. Então, aprendi isso no ciências da religião, né? Achei super interessante, né? E graças a Deus já tive várias experiências místicas e coloquei então o nome desse quadro de leituras de Epifania, porque cada hora vai ser, a gente chamava de Bhagavad Gita, mas a Bhagavad Gita foi um livro que já foi, cada hora vai ser agora uma leitura, estamos no Tao Te Ching, né? Então agora esse quadro chama Leituras de Epifania e estamos começando então o Tao Te Ching, né? Lemos a introdução. Hoje vamos entrar realmente no capítulo. Esses capítulos, eles não chamam de capítulos, eles chamam de poemas, né? Vamos lá então. Então, o poema 1 é o uno e o verso do universo. Humberto Roden já dá toda a questão poética filosófica dele aqui para essas traduções, né? Então, eu vou ler a tradução do Humberto Roden e depois a explicação dele. O insondável tal que se pode sondar não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. Ser e existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas de nomes. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis que consiste a sabedoria suprema. Que não tem rima, que é uma tradução, né? E não é a tradução literal, como, né, o Humberto Roden nos explicou na introdução, né? É uma tradução filosófica, poética, para a gente pegar mais a essência do que é, né? Nossa, primeira vez, faz tempo que eu li esse livro, né? Era bem jovenzinha, adolescente ainda. Eu tentava entender, mas era bem difícil. Agora, lendo de novo, eu já consigo. Não vou falar que consigo entender tudo, porque nunca a gente consegue entender tudo, mas agora já fica bem mais claro depois dos estudos de filosofia que eu fiz, da ciência da religião, né? Toda essa questão do hinduísmo, da Bhagavad Gita, que estudamos um pouco mais, já dá para entender um pouquinho melhor tudo isso que eles falam aqui. Mas vamos ver o que Berto Roden nos explica. Explicação filosófica. Tal é a realidade insondável, o Brahman absoluto, que os indianos diriam, né? A divindade transcendente, que como tal não é acessível ao nosso conhecimento finito. Tal, o ser ontológico, ultrapassa todo o conhecimento lógico. Está explicando o que é o tal, né? Desse Tao Te Ching. Tal, eles, né, tem pessoas que traduzem como Deus. Não é exatamente essa tradução, isso que ele quer dizer, né? Não dá para a gente colocar no lógico esse todo aí que na Índia eles chamam Brahman, que é o todo e desse todo que gera todas as coisas, né? Só conhecemos a divindade transcendente na forma do Deus imanente. O nosso conhecer finito finitiza o ser infinito. Ó, isso aqui, nossa, é um monte de conceito de filosofia resumido aqui, ó. O nosso conhecer finito, então a nossa mente finita, finitiza, ela dá um limite para o ser infinito. Então, só da gente tentar conhecer, a gente vai limitar Deus, que é uma coisa que não dá para fazer. Né? Então, se a gente tentar com a nossa mente, né, o mental inferior, humanas, o corpo mana maya coxa, que no hinduísmo fala, o corpo mental inferior, tentar conhecer Deus, a gente já vai trazer ele para uma limitação que já não tem como. Como é que você vai entender esse tal, esse todo, se você vai limitar ele na mente? Não tem como, é isso que ele está tentando dizer, né? Tal em si mesmo, anônimo,
inominável. Ele é em si mesmo anônimo e inominável. Não dá para a gente nem dar nome para ele. Isso que ele quer dizer, né? Quando o nominamos, reduzimos a um plano finito o infinito. Relativizamos o absoluto. Parcializamos o todo. Colorimos o incolor. Personalizamos o impessoal. O que se pode dizer e pensar não é a realidade absoluta, que é indivisível e impensável. Através dos óculos da nossa finitude humana, enxergamos a infinitude divina, visualizando-a assim como nós somos, mas não assim como ela é. O ser e o existir, a essência e a existência, o uno e o verso, constituem o universo, a unidade do real na diversidade dos realizados, que é a realidade total. A plenitude do todo nos afeta como sendo a vacuidade do nada. Quem olha diretamente para a plena luz solar não enxerga nada. Se a gente for ver a luz mesmo aqui, o nosso olho não vai enxergar, por excesso de luz. A essência do ser é para o nosso conhecer como se fosse o nada. Aí a gente lembra da música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, como é que ele termina? Nada, 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 até. Ele estudou um pouco isso aqui, o Gilberto Gil também. O Gilberto Gil é muito estudioso dessas transcendências também, captou um pouco isso. Para nós, somente algo existencial é objeto do conhecimento. Então, o que existe, a gente consegue conhecer e medir, né? O todo essencial é totalmente incognoscível, como se fosse o puro nada. Toda sabedoria consiste em evacuarmos essa vacuidade, em nulificarmos essa nulidade, não para enxergarmos o todo da essência, mas para sermos invadidos pelo todo. Em linguagem matemática, diríamos o um representa o todo da essência infinita. O zero simboliza o nada da não essência. Mas se colocarmos o nada da não essência do lado direito do todo essência, resulta em algo existência. Se colocar o 1 e o 0, vai virar 10. Se eu colocar 1 e 2 zeros, 100. Isso que ele está colocando aqui os números. Se eu colocar 1 e 3 zeros, 1000. Então, olha a força do zero. É isso que ele está falando. É como se fosse a força de Deus em nós. Nisso, né? O infinito gera do seio do nada o finito ou algo. O algo existencial é filho do todo essencial gerado no seio do nada. Brahman, o Pai infinito, gera os mundos pelo seio de Maya, mãe de todos os infinitos. 1 milhão, ele coloca aqui. Os nossos algarismos, que costumamos chamar arábicos, tiveram origem, na verdade, na Índia, né? O um simboliza o masculino, o zero o feminino. O zero foi criado pelos indianos, não existia. O número zero foi criado pelos indianos pela filosofia que eles tiveram de Deus. Vem dessa filosofia divina, que eles acharam que tinha que ter um número perfeito, que era o zero, que faria toda a diferença nos outros números. Mas pelo conhecimento filosófico divino deles, eles conseguiram criar o zero. Olha só, né? E da união desses dois nascem todas as existencialidades. Intuir essa verdade é sabedoria suprema, diz Lao Tse. Lao Tzu, como se diz certinho, né? Sabedoria ou sapiência não é inteligência. Saber é saborear experiencialmente, intuitivamente. Não é pensar analiticamente. A ciência é o produto da inteligência, a sapiência é dádiva da razão. Ui, mexi muito aqui, a câmera perdeu o foco. Deixa eu voltar o foco dela aqui só um instante. Aí, voltou. A ciência vem do pequeno ego. A sapiência brota da fonte do grande cosmos.
que no homem se revela como eu e flui pelos canais humanos. E se estiverem devidamente desegoificados e firmemente ligados à fonte cósmica. O cosmo plenitude plenifica o ego vacuidade. A cosmo plenitude, Deus, né? Plenifica a ego vacuidade. Nós, limitadinhos, finitos aqui, né? Muito bem. Terminamos aqui a leitura do primeiro poema. Eu achei que a gente ia ler mais de um poema, mas ele é tão complexo, né? Vamos devagarzinho aqui nesse projeto, porque o texto é pequeno, mas a sabedoria e a filosofia é muito grande. Então vamos um pouco mais devagar nesse projeto para a gente conseguir digerir melhor todo esse conhecimento, tá bom? Muito obrigada. Namastê.